é ouro. Alan, obrigada, a palavra está com você. Muito obrigado, Raquel, obrigado pelo carinho da apresentação. Fico muito feliz de poder compartilhar aqui o meu conhecimento com vocês. Eu espero que seja uma palestra que traga muita luz aí para o assunto de finanças, né? Porque, na verdade, muita gente tem medo, não só advogados, né? Mas advogados, profissionais liberais em geral, principalmente aqueles profissionais que não estão muito acostumados, né, com matemática, com ciências exatas, eles tendem a imaginar que finanças é algo muito difícil. Tá? Não deixa de ter sua complicação, mas é algo extremamente necessário para todas as pessoas, né? Porque, no final das contas, né, a nossa vida ela é dividida em duas etapas. A etapa que a gente chama da fase da construção, né? E depois a gente tem a fase da distribuição, né? Vocês sabem qual é a diferença da fase da construção e da fase da distribuição? Botem no chat aí para eu saber como é que está o pessoal aí. Não, então vamos lá. Vou compartilhar aqui o slide para já dar a introdução aqui no assunto. Tenho uma autorização para compartilhar, né, Raquel? Tem sim, só você clicar. Vamos lá. Agora estão resolvendo me ligar aqui. Deixa eu só abrir aqui, vocês já estão vendo a minha tela cheia? Perfeito. Bom, então, só para seguir aqui, né, fase de construção e fase de distribuição. A fase de construção é exatamente o que a gente chama da fase laboral, né? É desde o momento em que a gente tem lá o nosso primeiro estágio, começa a ganhar lá a nossa primeira bolsa, né, e depois a gente vocês entram no escritório, começam a ganhar honorários, ralam pra caramba aí para construir uma carteira de clientes sustentável, né? E aí, ao longo aí de 30, 40 anos, a gente vai estar dentro dessa fase de crescimento, de construção, e aí tem um momento em que ou a gente, né, se aposenta, ou a gente resolve também reduzir o nosso ritmo de trabalho. E aí você começa a viver através de, né, a gente entra no que a gente chama na fase de distribuição, que é onde você vai usufruir de todo o patrimônio que você adquiriu ao longo do tempo. Então, quem pensa já desde novo, lá na frente, né, quem está com 20, 30 anos, e já pensa quanto que vai querer ter para se aposentar lá com os 60, 65, né, ou até 50, né, tem clientes meus que eles querem aposentar com 50 anos de idade. Então, como fazer isso? Né? Como garantir que você não vai estar refém do seu trabalho num determinado momento e chegar na real liberdade financeira? Né? A liberdade financeira não quer dizer que você vai simplesmente parar de trabalhar, mas quem tem liberdade financeira tem a liberdade de decidir se quer continuar trabalhando ou não quer continuar trabalhando, se quer pegar um cliente ou se não quer pegar um cliente. Então, você consegue ter, além de você ter uma tranquilidade financeira, você ainda vai conseguir, dentro das suas escolhas profissionais, fazer as coisas que mais te dão prazer e não as coisas que você precisa fazer. Quando a gente está dependente de uma geração de renda, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer trabalhos ou pegar causas em que a gente até não gosta muito, não tem muita identificação. E aí, nesse sentido, você tem a liberdade de escolha. Tá? Então, a principal coisa é liberdade de escolha. Então, essa apresentação aqui, quem ficar até o final tem um presente lá, que eu espero que vocês gostem, tá? Basicamente, é mostrar para vocês como que ganhar bem ao longo da vida não garante que você vai ter uma velhice tranquila, tá? E eu digo para vocês de conhecimento que muitos clientes que eu tenho são clientes que têm mais de 60 anos e que hoje sofrem com um problema de renda. Não tem uma aposentadoria estruturada, estão vivendo hoje de INSS, então, ou dependendo de filhos, né? Construíram uma carreira brilhante, tem vários bens, mas esses bens não se transformam em dinheiro de forma muito fácil. Então, essa apresentação ela pode economizar para vocês uns 10 anos de vida financeira, se vocês começarem a se preocupar com esse tema. Né? Então, basicamente, né,
passando aqui, né, eu queria perguntar para vocês, né, eu sei que aqui a gente tem um público bastante diverso, né, são advogados que acabaram de entrar na carreira, tem advogados mais sêniores. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat rapidinho. Vocês, no final do mês, normalmente, sobra dinheiro ou não sobra dinheiro? Só está meio tímido para responder aí. Sobra. Tem gente que sobra, tem gente que não sobra. Tá. E daqueles que sobram dinheiro, esse dinheiro vira consumo ou esse dinheiro vira investimento? Exatamente, tá? Muita gente vira consumo, exatamente isso. A gente vai chegar exatamente nesse ponto aqui. Bom, então, dando seguimento aqui, só para passar aqui para o próximo slide, né? Bom, existe um grande erro financeiro na advocacia, não só na advocacia brasileira. Por que eu pus brasileira aqui? Porque o Brasil, ele é um país, né, emergente, está aí entre as 10, 11 maiores economias do mundo, e provavelmente é um dos países onde a população tem a menor educação financeira dentre os países desenvolvidos ou emergentes, né? E isso é algo que vem da base, né? A própria língua portuguesa, ela trata o dinheiro, né, as gírias que a gente tem, tratam o dinheiro como algo sujo, né? Lembra que quando a gente pega o dinheiro, a mãe sempre chega para a gente e fala assim, lava para a gente, lava a mão, porque o dinheiro é sujo, tal. Então, por outro lado, quando você olha em inglês, né, em inglês várias coisas usam o comércio como sendo algo positivo. Então, você não visita alguém, you pay a visit, que basicamente é você paga uma visita para alguém. Então, você tem já tem uma dificuldade linguística na relação com o dinheiro, e isso permeou por toda a cultura brasileira, né? Então, o maior erro que os advogados têm aqui no Brasil é acreditar que o sucesso financeiro de hoje vai representar naturalmente um fim de carreira de sucesso, tá? Mas existe aí um erro silencioso que acompanha a maior parte dos profissionais liberais em geral, especialmente aqui os advogados, que é confundir renda com patrimônio, tá? Normalmente, quando a gente confunde renda com patrimônio, a gente vai entrar em uma situação que a gente chama de armadilha da alta renda ou lifestyle inflation, né? Que são dois eventos muito interessantes. A armadilha da alta renda é o seguinte: você vai ganhando cada vez mais, você vai tendo mais clientes, você casa, tem filhos, você quer viajar para fora, você para de viajar de econômica, passa a viajar de classe executiva, compra carro importado, e o que vai acontecer? E se, de repente, você é uma pessoa que não tem que vive do seu salário, você acaba perdendo um grande cliente, você perde algumas causas, e aí, de repente, você tem 50% dos seus honorários reduzidos, 50% dos seus rendimentos mensais reduzidos. Como é que você vai fazer? Você vai ter que correr atrás para manter o seu padrão de vida. É a escola dos filhos, é o carro, é a viagem. Então, a gente precisa separar muito bem o que é renda e o que é patrimônio. E uma máxima muito importante, muito comum em finanças, é que quem tem que ser pago primeiro somos nós. Então, o primeiro dinheiro que você recebe, você tem que primeiro se pagar para depois pagar os boletos. Óbvio que os boletos sempre vencem, né? Os boletos, mesmo que a gente não queira, eles estão chegando, estão vencendo e não tem jeito, a gente tem que correr atrás. Por isso que a gente sempre precisa viver dentro da nossa realidade, né? O ideal é a gente, né, não ser dublê de rico, né? Ou seja, querer fazer coisas que a sua capacidade financeira não atinge, né? Não consegue. E aí a gente começa a se dar conta disso quando a gente é novo, tem 25, 30 anos, 35. 35 é mais ou menos a idade da virada, né? 35, 37 anos, onde as pessoas começam a olhar ali na frente e ver que tem menos de 30 anos para se aposentar. Eu falei, putz, eu tenho, sei lá, 20 anos para me aposentar, 25 anos para me aposentar, como é que vai ficar a minha aposentadoria? Né? Muita gente desperta nesse momento e sabe que, poxa, comprei uma BMW, troquei de apartamento, né, fui para um apartamento maior, e às vezes a nossa condição de vida, a condição que a gente tem, não banca esse crescimento. Claro que é bom você ter um carro importado, é bom você comprar um apartamento, você fazer viagens de luxo, isso é ótimo. Só que você precisa se estruturar para conseguir fazer isso, de forma a isso não virar dívida.
né? Que no momento que isso vira dívida, eu não sei se vocês sabem, mas as questões financeiras é uma das principais responsáveis por divórcios no Brasil. Vocês que trabalham em direito, vocês acompanham vários casos aí, provavelmente vocês pegaram vários casos que têm esse tipo de mote, né? De razão, né? A questão de tem uma briga grande por questão de pensão, enfim, a vida financeira, ela, para o bem ou para o mal, ela permeia toda a nossa realidade. E o que acontece quando a gente não chega nessa tranquilidade, né? Muitos advogados, eles se tornam muito ricos, né? Eles se tornam muito ricos em faturamento, conseguem, né, honorários altíssimos, só que eles são pobres em patrimônio, né? Ou seja, eles estão completamente dependentes da força de trabalho. Essa pessoa que fatura muito e não tem patrimônio, essa pessoa tem liberdade financeira ou não tem liberdade financeira? Ela tem liberdade de escolha? Respondendo, o pessoal está tímido no chat aí. O pessoal está tímido hoje aí. Mas, na verdade, pessoal, não tem, porque ela não consegue decidir o que ela pode, o que ela vai fazer, né? Ela não pode decidir, ela não pode, ela deve, né? Então, esse aqui é o grande problema. Então, aqui, eu botei aqui só um slide para vocês acompanharem como é que é a evolução de vocês, né? A gente se forma com 23, 24 anos, a gente inicia a carreira, com 30 anos a carteira de cliente cresce, com 40 anos você está ali no auge da nossa produtividade laboral, 50 anos, né, o padrão de vida já consolidado, com 60 anos, qual é a realidade? Não quer dizer que você vai ter uma vida ruim aos 60 anos. Quer dizer que aos 60 anos, você já está cansado, você quer trabalhar menos, você não pode trabalhar menos. Eu lembro que eu tive uma cliente uma vez, que eu falei com ela sobre aposentadoria, ela é jornalista. Eu perguntei para ela, mas como é que você pensa sobre a sua aposentadoria e tal? Quando você quer se aposentar? Eu falei, vou trabalhar até o resto da minha vida, que eu adoro trabalhar. Eu falei, olha, entendo que você adora trabalhar, eu também adoro trabalhar, só que vai ter uma hora que você vai estar cansada. E vai ter uma hora que você não vai ter força física, né, de trabalhar. Se você não se preparar, cada vez mais esse momento vai passando para frente, né? Então, a ideia aqui é pensar basicamente no nosso bem-estar, né? Então, você tem aí décadas de construção de reputação, construção de nome no mercado, e você acabou trabalhando muito para os outros e não trabalhou para você mesmo. Então, a ideia é a gente trabalhar finanças pessoais, é fazer com que você trabalhe para você. E quando você chega numa situação em que você não tem escolha, a gente chega num ponto de burnout financeiro. Tá? Isso acontece muito constante. Alguns de vocês aqui devem ter exemplos de família também, né, de pais ou de avós que passaram por essa situação, onde você tem muito trabalho, um excesso de processos, né? Você tem ali uma carteira de clientes que cada vez cresce. Vocês sabem que alguns, assim como clientes de consultoria, tem clientes que são muito fáceis, outros clientes são muito complicados, né? E trabalho, gente, trabalho dá trabalho, senão não se chamaria trabalho, né? Então, há um desgaste mental e há um desgaste físico, né? Ficar visitando cliente, ficar em calls o dia inteiro. Então, ou seja, quanto mais a carteira cresce, mais você depende da sua força operacional. Você tem também riscos, né? Pressão de resultado, né? Você tem lá aquele cliente, né, que às vezes é um caso muito crítico, às vezes é um caso chato, às vezes é um cliente que você não suporta, mas você precisa estar ali, dar atenção, porque o cara está te pagando bem. Então, você tem realmente uma necessidade de seguir nessa toada por conta do seu padrão de vida. E a grande pergunta, quando você tem 25, 30 anos, a gente passa por isso de uma forma muito tranquila. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na indústria de petróleo, eu virava à noite trabalhando lá, porque eu queria hora extra. Eu tinha 27 anos de idade. Eu não queria nem saber, entendeu? A minha namorada, ela trabalhava comigo naquele momento, né? E a gente trabalhava direto. Eu comprava hora extra de todo mundo, mas eu tinha 27 anos de idade. Hoje em dia eu tenho 50 anos. Eu tenho uma carteira grande de clientes, mas eu confesso que hoje eu consigo escolher. Eu olho, na hora que eu vou fazer uma reunião com o cliente, putz, isso aqui não é um cliente para mim, vou mandar para um outro consultor, júnior que trabalha comigo, né? Então, eu tenho essa liberdade de escolher onde eu
Quais são os clientes que eu quero ter? E você tem também outro ponto que vocês já devem ter passado por isso, que são férias impossíveis, né? Tem um caso que você tem que tocar, né? E você não pode viajar com a sua família, você não pode, às vezes, aproveitar alguns eventos importantes, né, com os seus filhos, né, com a sua esposa, seu esposo, porque você precisa trabalhar, tá? Então, nesse caso, isso vai gerar para você um burnout muito, muito forte, tanto do trabalho quanto realmente de você saber que, cara, quanto mais você trabalha, mais as contas chegam e não vão parar de trabalhar, né? Então, quando você depende do próprio sucesso, isso quer dizer que você está na armadilha da alta renda. O que é a armadilha da alta renda? Você tem uma alta renda para pagar, você tem alta renda, você ganha 40, 50 mil reais por mês, mas você tem custos que giram na ordem de 40, 50 mil reais por mês. Então, não adianta, você não tem liberdade nenhuma, você está preso àquela realidade, porque o pior, quando você chega numa situação dessa, é a dor de você abrir mão de algumas coisas, quando você já tem. Quando você não tem, é fácil você optar por não ter, porque você não teve aquela experiência, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Existe um outro ponto que eu acho interessante quando a gente fala de dores, né? Todo mundo, ao longo da vida, sempre tem que optar por dois tipos de dor. A dor de abrir mão de alguma coisa hoje para ter uma situação financeira melhor lá no futuro, ou a dor de chegar lá na frente e perceber que, quando eu era jovem, poderia ter tomado uma decisão diferente. Então, a gente sempre que toma as nossas decisões, a gente precisa ter em conta qual a dor que a gente vai querer ter. Se é ter agora, ou é ter a dor lá na frente, na hora da aposentadoria, quando a gente quer ficar na praia, a gente quer ficar na montanha, aproveitando. Tá? E aí, agora, queria ver com vocês aqui. A gente tem 3 perfis clássicos de advogados, tá? Que é o gastador, o improvisador e o investidor, né? Bota no chat aí, só bota o número aí. Quem se considera gastador, bota o número 1, improvisador o número 2 e o investidor o número 3. O pessoal está respondendo aí. Isso aí, tem gente que é número 3, parabéns. Tem vários 1, 3, 2. Legal. Então, qual é a diferença? Vamos lá. O que é o gastador, né? O gastador é aquela pessoa que é o imediatista, né? Não vou dizer que é o bom vivant, porque a gente aqui trabalha bastante, então eu imagino que é difícil de você ter um bom advogado que seja bom vivant. Mas é aquela pessoa que tem um alto padrão de vida, né? Ela tem um padrão de vida elevado, vai ganhando mais, ganha um novo cliente, ganha um contrato grande, já troca de carro, troca de escritório, faz obra na casa, viaja com alta frequência. Ou seja, tem renda alta, mas não tem nada acumulado. Ela só tem despesa. Todo o dinheiro, todo o trabalho dela, ao invés de virar patrimônio, vira consumo, vira gasto, vira boleto. Então, isso é um problema. Então, a gente precisa identificar, assim, quem é o gastador, tem que sempre, né, a pessoa pode ver da forma que quiser, então eu não estou aqui para dizer o que as pessoas precisam ser, né? Cada um é livre para ser o que quer, mas as pessoas precisam ser tendo consciência do que são e a consequência do que vai acontecer de acordo com seus atos, né? Todo mundo é livre para optar. Você tem um improvisador, que é aquela pessoa ali que até guarda um pouco de dinheiro, né, mas faz investimento sem estratégia, investimento que, às vezes, para fazer uma retirada, você vai pagar mais imposto, ou você botou num investimento de longo prazo para usar o dinheiro daqui a um mês, em vez de pagar, né, em vez de não pagar imposto, paga, sei lá, uma LCI, uma LCA que não tem imposto, mas aí ela não é adequada, porque você perde rentabilidade, enfim. É aquela pessoa que tem consciência de que precisa investir, mas que ela não tem o conhecimento das opções de mercado. Isso aqui é importante, inclusive, para profissionais de finanças, tá? Existem profissionais de finanças, por exemplo, que trabalham na Bolsa de Valores, todo mundo imagina que quem trabalha na Bolsa entende tudo. O cara que trabalha na Bolsa de Valores entende comprar na alta e vender na baixa, mas ele não entende qual é o mecanismo de uma renda fixa, qual é o mecanismo de fundos de investimento, porque cada área é muito específica. Por isso que é importante vocês, né, sempre que vocês quiserem fazer, né, melhorar nessa vida, assim como eu não tenho capacidade de advogar, né, sempre que eu preciso de alguma coisa, eu, né, mando logo uma mensagem para a Raquel, que a Raquel é a minha salvadora de todas as minhas situações. Eu também, em investimento, né, em médicos, tudo é a mesma coisa. Você tem que buscar
um especialista. E, por último, você tem o investidor, né? O investidor é aquela pessoa que se paga primeiro, né? Tem uma boa renda, mas ela conseguiu, né, ao longo dos anos, ela separou lá parte dos honorários para investimento, ela diversificou o patrimônio, ou seja, ela não tem todos os ovos na mesma cesta, né? Isso é super importante também, a diversificação, e ela tem uma visão de longo prazo. Então, essa pessoa, ela lá no final da vida, ela vai ter uma renda passiva. O que seria uma renda passiva? É uma renda que você recebe sem trabalhar. Então, por exemplo, você comprou um prédio de apartamentos e você fez tudo Airbnb ali, né? Airbnb ou alugou por temporada, né? Ou por temporada ou fixo. Esse aluguel que você está recebendo é uma renda passiva, né? Você recebe dinheiro sem você estar trabalhando. É uma renda que vem para você. Qual é a outra renda passiva? Um investimento que te paga dividendos, né? Os dividendos são parte da renda passiva que você recebe. Então, é toda a liquidez que você consegue retirar. Liquidez é transformar investimento em dinheiro, tá? Quão rápido você transforma um dinheiro? Transforma algo em dinheiro. Por exemplo, um imóvel, um prédio, tem uma liquidez baixa, porque para você vender um prédio é muito mais demorado do que você, sei lá, tirar dinheiro do caixa eletrônico. Tirar dinheiro do caixa eletrônico é uma liquidez imediata. Você vender um prédio é uma liquidez demorada que você vai demorar para receber. Então, esse cara aqui, que é o investidor, esse cara conquistou ao longo do tempo a sua liberdade financeira através de renda passiva. Então, minha recomendação para vocês, tentem, principalmente para quem é 1 e quem é 2, tentem chegar no 3. Porque lá na frente, hoje pode não ser tão importante para vocês, principalmente para os mais jovens, mas lá na frente, daqui a 20, 30 anos, vocês vão começar a sentir a dor de não ter pensado no futuro. Tá? Então, a diferença dos 3 perfis não está na renda. Você pode ter advogados que ganham a mesma coisa e cada um ser um perfil diferente. Não sei se vocês já devem ter visto, principalmente os mais antigos, às vezes, né, encontram um amigo de escola, né, um amigo da faculdade, por exemplo, e aí, cara, uma pessoa que teve a mesma formação que você, teve as mesmas oportunidades, às vezes, ela pode estar muito melhor que você ou muito pior. Qual é a diferença? Os caminhos que as pessoas escolheram ao longo da vida, né? Tanto na parte de investimento quanto na parte profissional também. A parte profissional, né, de vocês, eu imagino assim, já dou parabéns para todos que estão aqui na mentoria, vocês têm vontade de aprender, de evoluir, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal também. Então, isso aí, vocês já estão de parabéns de estarem aqui, né? A palestra anterior também de network também tem muito a ver com a área de finanças, né? Porque ela realmente fomentar negócios, networking fomenta negócios, e o fomento de negócios, ele aumenta diretamente a sua renda também. São mais clientes que vêm, são mais oportunidades que você pode para investir. Então, agora aqui a gente vai entrar em 2 casos, né? Um caso aqui desse advogado aqui, que é o Dr. Roberto, tá? Isso aqui é uma história real. O Dr. Roberto, ele começou a carreira com 24 anos de idade e construiu uma excelente reputação. Então, aos 40 anos de idade, ele ganhava muito dinheiro. Ele tinha um dos maiores honorários aí na cidade que ele morava, comprou apartamento grande, casa de praia, BMW, ampliou o escritório, enfim. Só que ele nunca estruturou os investimentos dele. Com 58 anos, né, ele começou a ter uma queda, né, teve um declínio no escritório dele de forma geral, e as coisas começaram a mudar. Né? Então, ele tinha um patrimônio no papel, mas ele não tinha nada de renda. Né? Então, todo o dinheiro que ele estava imobilizado. Ele investiu em imóveis que não tinham liquidez, imóveis em lugares que é um apartamento muito grande, você alugar esse apartamento é muito mais difícil. Então, é uma pessoa, né, que também tem uma dificuldade muito grande de gerar dinheiro. Eu tenho um cliente que ele é altíssima renda, ele tem 10 milhões de reais em patrimônio. E vocês sabem que hoje ele está passando por uma situação financeira muito ruim. Alguém imagina por quê? Uma ideia? Bom, o pai faleceu, né? E esses bens são herança do pai. E ele não tem dinheiro para pagar o inventário. Então, hoje ele está completamente endividado, porque ele não tem lá os seus 200 mil reais para pagar na liberação do inventário. Né? Então, meu trabalho ali é arranjar algumas opções, né, como a gente faz para ele fazer isso. Mas é um tipo de situação que você não imagina
uma pessoa que tem 10 milhões de reais poderia passar, né? Então, ou seja, isso poderia ser resolvido com uma blindagem, por exemplo, a contratação de um seguro, né, os seguros que a gente, não sei se vocês já ouviram falar, seguros de morte vitalícia, aquele seguro em que garante que os seus herdeiros, né, que os seus beneficiários vão ter dinheiro para cobrir inventário, para cobrir todas essas custas, né, tanto TCMD, advogados e a parte cartorial também, né? Então, o doutor Roberto aqui, ele não é uma exceção, ele é uma regra, mas ele pode ser, é uma regra que isso pode evitar, né? O dinheiro dele foi todo para o padrão de vida e nada disso virou realmente uma renda passiva para ele, tá? Aqui você tem mais um exemplo de 2 advogados, né? Que é o doutor Marcelo, que não se planejou, e o doutor Fernando, que investiu desde cedo, né? Então, você tem aqui o doutor Marcelo, né? Ele ganha muito, né? Ganhou muito ao longo da carreira, mas sempre aumentou o padrão de vida, né? E investia muito pouco, então ele não tinha nenhum investimento de aposentadoria. Aos 60 anos, que ele, né, precisava parar de trabalhar, ele viu que ele não conseguia diminuir o ritmo. O que acontece? Ele não tem escolha, ele precisa continuar trabalhando. Por outro lado, o doutor Fernando, ele investiu desde cedo, né, e com a mesma renda do doutor Marcelo, né? E ele sempre se pagou primeiro. Ele sempre separou ali 20%, 10% quando a situação estava ruim, né? E ele, desde o início, ele construiu um patrimônio consistente. Com 60 anos de idade, ele pode reduzir a carga de trabalho, e ele pode escolher quais casos ele vai pegar, e ele pode trabalhar se ele quiser. Os 2 advogados ganham muito dinheiro, mas um deles transformou o seu trabalho em tranquilidade, e o outro ficou refém do padrão de vida, né? O custo de você não investir cedo. Aqui é um exemplo agora matemático, vou tentar ser o mais direto possível, tá? Em finanças, a gente diz que o nosso maior aliado é o tempo. O nosso maior aliado é o tempo. Quanto mais cedo a gente começa a trabalhar para o nosso futuro, melhor vai estar a nossa situação, né? Você já deve ter ouvido falar de juros simples, juros compostos e tal. Nesse sentido, né, quando você está no financiamento, o juro composto é o grande vilão, mas quando você está se pagando, quando você está investindo, o juro composto é o maior aliado. Quanto mais tempo você usar os benefícios do juro composto, mais ele vai trabalhar a favor de você. Então, vamos lá aqui. Você tem um advogado, tá? Vamos ver uma pessoa que começa investindo aí R$5.000 por mês. Esse valor aqui poderia ser menos, tá? Eu estou usando 5 mil aqui para usar um valor aqui que não é tão absurdo, mas também não é tão insignificativo, tá? Então, aos 30 anos de idade, essa pessoa já tinha uma carteira boa de clientes, né? E começou a investir R$5.000 por mês, né? Com 30 anos, ele ainda morava com os pais, né? E não precisava pagar aluguel, então, grande parte dos honorários dele iam para investimento. Então, com 30 anos de investimento, ele conseguiu acumular R$7 milhões. Tá? E o advogado B começou a investir os mesmos R$5.000 com 40 anos de idade. O advogado B conseguiu acumular R$3 milhões, é uma boa renda. R$3 milhões vai garantir para você ali uma renda vitalícia na ordem de R$10 mil. Tá? É mais ou menos isso. Uma coisa, muita gente diz assim, 10% de 3 milhões né, 1% de 3 milhões vai dar 30 mil. Mas eu estou falando de forma vitalícia, tá? Ou seja, garantindo ali que vai cobrir todo o seu custo de vida. Então, você consegue ter R$10 mil ali com 3 milhões. Então, quando você tem ali essa diferença de R$4 milhões aí, no longo prazo, é gerada apenas pelo tempo, e não pelo valor que foi investido. Foi ali, exatamente aqui, os 10, né? Esses 10 anos aí que eu falei para vocês lá no início, eles podem significar para um de vocês aqui R$4 milhões a mais ou a menos na aposentadoria. Quem não quer ter 4 milhões a mais na aposentadoria? O que vocês prefeririam ter? 7 ou 3 milhões? Né? Então, nesse sentido, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Né? Aqui a gente vai ter aqui, só que aqui é um exemplo simples, né? Quanto é que isso dá, né? Então, é 5 mil investido, 30 anos, 7 milhões de patrimônio, 30 mil de renda passiva no mês. Então, você vai ter para o resto da sua vida, se você tiver R$7 milhões acumulado,
você pode ter uma retirada de R$30 mil por mês sem se preocupar com a sua vida. Isso aqui já levando em consideração a inflação, já tem todas as métricas aqui que fazem esse cálculo. Tá? Então, o objetivo aqui não é vocês pararem de trabalhar, é vocês não dependerem do trabalho. Quem não quer ter escolha? Para tudo, a melhor coisa que a gente tem é ter escolha. Né? Então, a ideia aqui não quero parar de trabalhar. Se quiser trabalhar, tudo bem. Pare de trabalhar, mas isso só é possível se você tiver feito esse tipo de trabalho. Bom, risco de concentração patrimonial é outro problema que a gente tem também aqui. Né? Muitos advogados, né, ao longo da vida, o que eles investem? Né? Eles investem em imóveis residenciais, comerciais, cotas de sociedade, carteira de cliente, veículos. E muitas das vezes, eu falei um pouquinho disso lá, muitas das vezes no momento de uma queda de mercado, se o seu dinheiro está todo imobilizado, como exemplo lá do meu cliente lá, que tem 10 milhões de reais, é uma pessoa que ela vai ter dificuldades financeiras, porque tudo isso é custo. Um imóvel é custo, se não tiver alugado é custo, tem os custos de escritório, tem as pessoas que trabalham com você. Tá? O pior pesadelo de um empreendedor é saber que no final do mês ele tem uma folha de pagamento para pagar, então que ele tem que gerar negócios. Então, quanto mais você consegue diversificar esse investimento, colocando parte disso em investimentos financeiros, que vai gerar uma liquidez alta para você, que vai gerar uma possibilidade de você usar esse dinheiro, isso é super importante. Eu não quero dizer que não é para vocês investirem em imóveis, tá? Imóvel é uma parte da diversificação do portfólio. O seu dinheiro não pode estar 100% em imóveis, né? A gente recomenda, quando a gente fala de partição de investimento, né, é que imóvel, né, o investimento em imóvel ele não deve superar 40% do seu patrimônio. E mesmo assim, do 40% do seu patrimônio, desses imóveis, 50% dos imóveis tem que pelo menos gerar renda para você. E aí você tem lá 20%, 50% de patrimônio, 30% de investimentos, né, carteira que a gente diz, e 20% de aposentadoria. Então, imóveis, 50% de imóveis, 30% de investimento, 20% alocado para aposentadoria. Essa é a regra do 50, 30, 20, que normalmente a gente usa, tá? Então, aqui eu falei um pouquinho aqui de baixa liquidez dos imóveis, né? E aí, na verdade, esses investimentos, às vezes, não criam uma renda passiva real, tá? Então, muitos advogados, de novo, têm patrimônio no papel, mas pouca renda passiva. Então, como é que a gente começa a construir a liberdade financeira? Quais são os principais pilares? O primeiro pilar é organização financeira, tá? Entender quanto que entra, quanto que sai, quando sai, quais são os meus hábitos de consumo, o que eu preciso guardar todo mês para garantir que eu não vou estar numa situação. E aí, não é nem só na aposentadoria, tá? Tem gente que começa a ter problema no final do ano, tá gastando para caramba agora, e lá no final do ano, se perder cliente, vai ter problema já agora, no curto prazo. Então, o ideal é a gente sempre separar, fazer uma análise do que você tem, de quanto você ganha, de quanto você gasta, para começar a definir o que você tem que abrir mão e como você vai fazer o uso, né? Primeiro, adequar os seus gastos ao seu padrão, ao seu salário. O seu padrão de vida tem que ser consistente com os seus honorários, com a sua renda, tá? Depois, a segunda etapa, né, que é o segundo pilar da liberdade financeira, é a proteção patrimonial. Isso aqui é exatamente o exemplo do cliente que eu dei para vocês. O pai dele, né, ele gerou muita renda, mas ele não se preocupou com os herdeiros, né? Então, os herdeiros hoje não têm dinheiro para pagar o inventário. Então, dessa forma, você tem lá o inventário dele totalmente fechado, totalmente imobilizado, e ele não consegue tirar nada dali, ele não consegue pegar o imóvel para pegar um financiamento, porque o banco não aceita imóvel que está em inventário, enfim, esses detalhes aí vocês sabem mais do que eu, né? Então, o ideal aqui é você também ter uma proteção pessoal e patrimonial, você tem que blindar seu patrimônio, né, para se acontecer alguma coisa grave, você não precisar dilapidar o patrimônio para fazer frente a uma despesa. Então, você tem aí estruturas como holdings familiares, né, que vai fazer com que o processo sucessório seja feito de uma maneira muito mais tranquila, e toda a proteção também, a proteção da sua força de trabalho, um seguro contra invalidez, um seguro contra invalidez permanente, temporária, enfim, tudo isso tem a ver com a proteção. O terceiro, aqui entra a parte de construção de patrimônio, é aqui que a gente investe, né? Aqui onde a gente vai olhar o que você precisa no curto, no médio e no longo prazo, e você precisa montar uma carteira de investimentos condizente com os objetivos que você quer
que você quer atingir. Né? Eu quero ir para, sei lá, eu quero viajar para o Japão no ano que vem. Tá, então quanto é que você vai gastar nessa viagem? Vamos começar a pesquisar e vamos começar a guardar para essa viagem. Um investimento com, sei lá, de longo prazo, para a gente tirar daqui a um tempo. Então, a construção do patrimônio, ela sempre precisa ter um propósito. Ela não deve ser feita apenas para investir. Investir sem propósito, na verdade, não... Investir sem propósito não é ruim, tá, gente? Investir é sempre bom, mas investir sem propósito te dá menos oportunidades, faz você perder oportunidades de tirar mais valor daquele investimento. Tá? E o último caso, né, que aqui a gente chama muito de alavancagem patrimonial, que é a gestão da renda passiva, né, que é o objetivo final, é desvincular a sua renda da sua carga de trabalho. Né? Então, quando patrimônio trabalha para você, você escolhe como trabalhar. Então, vocês já ouviram falar aquela máxima de que você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você? Alguém já escutou falar sobre isso? O dinheiro tem que trabalhar para mim, porque a maioria das pessoas trabalham para o dinheiro. Né? Olha só, né? Quem tem muita grana, que gasta muito, acha que é o poderosão, que está lá, bam, até está naquele momento. Mas, no final das contas, está ali refém, se ela parar de trabalhar, tudo aquilo ali desmorona. Né? E quanto de patrimônio é necessário? Né? Aí você começa a se perguntar, tá, ela está falando um monte de coisa aqui, tá, mas porra, quanto é que eu tenho que ter de dinheiro? Isso depende de cada pessoa. Tá? Depende de cada pessoa, depende de... Eu tenho clientes, quando eu converso com eles querem ganhar 50 mil na aposentadoria, tem uns que falam, eu quero ter uma aposentadoria de 15 mil reais, ou de 20 mil, então isso depende muito. Então, a primeira coisa quando a gente entra, né, quando a gente olha para o nosso futuro, é saber onde eu quero estar. Né? Eu quero... Daqui a 30 anos eu quero ter uma renda sustentável de 30 mil reais, de 25 mil reais, 50 mil reais. Primeiro de tudo é isso. Você dizer o seguinte, eu quero viver com 30 mil reais de renda passiva, esse é só o ponto de partida. Né? Mas isso tem que ser honesto, seu padrão. Se você ganha hoje, ganha pouco, não tem muitas perspectivas, né? E quer, sei lá, está com 50 anos, não tem patrimônio, não tem uma previdência privada. Não adianta você chegar para mim e falar assim, eu quero me aposentar com 50 mil reais. Pô, eu vou falar para você, olha, acho que vai ser difícil se aposentar com 50 mil reais. Talvez você tenha que trabalhar mais para você chegar aos 50 mil reais, mas não de aposentadoria. Então, o que a gente faz aqui? Né? Existem duas regras. Tá? Uma regra muito básica, né, que eu até coloquei num dos vídeos que eu divulguei há pouco tempo, é uma regra simples, né, que você não precisa fazer muita conta para chegar, mas normalmente, se você quiser saber quanto você precisa ter de dinheiro, você pega quanto você gasta por mês, né? Então, você tem lá 10 mil reais por mês. Quanto é que eu preciso ter para nunca mais precisar trabalhar para sustentar os 10 mil reais por mês? Você tem que ter, só você multiplicar os seus gastos por 300. Multiplicou por 300, você vai saber quanto você precisa ter. Então, nesse caso, 3 milhões de reais você precisa ter para manter essa renda. Esse cálculo daqui, você vê que é um cálculo um pouco mais reduzido, né? O 30 mil aqui está entre 6 e 8, aqui a gente colocou uma métrica um pouquinho mais sofisticada, mas assim, via de regra, que a gente chama de rule of thumb, né? Botou ali, vê ali mais ou menos por baixo, é só multiplicar seus gastos por 300, que você vai ver mais ou menos quanto você precisa ter na sua aposentadoria. Então, por exemplo, quer ter 30 mil reais, tem em mente que você vai ter ali que ter entre 8 e 9 milhões de reais lá na aposentadoria. É isso que você precisa fazer. Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui, né, quando vocês olham para frente, é: quantos advogados já fizeram essa conta? Alguém de vocês já fez essa conta? Já pensou em quanto quer ter na aposentadoria e quanto precisa ter para essa renda se materializar? Alguém já fez essa conta? Tudo bem, Raquel, parabéns. Então, e na verdade, muitos deles é muito comum, principalmente a aposentadoria. As pessoas não pensam em aposentadoria. Né? Então, isso daqui é um aviso aqui que é super importante para vocês também ter isso no radar de vocês. Tá? Bom, então aqui eu estou chegando aqui, né? O que seria a verdadeira, né? Resumindo tudo que eu falei. Né? Esse slide aqui eu acho que tem um bom resumo aqui dessa sessão aqui. Né? O que é a verdadeira liberdade profissional? Né? Vocês, advogados, vocês dedicam a carreira de vocês para defender o interesse de outras pessoas. Mesmo?
E aí eu não estou nem entrando, não estou nem fazendo juízo de valor, porque muitos advogados aqui, tem vezes que defendem pessoas, né, principalmente os criminalistas, né, defendem pessoas que são inocentes e tem uns que defendem pessoas que são culpadas, né, porque o ideal é você garantir para o culpado que ele seja tratado dentro da lei, independente do crime que ele cometeu, né. Então, e você pode, né, não nem concordar, né, normalmente não concorda com o que a pessoa fez, mas é parte da função de vocês defender as pessoas e fazer com que os direitos constitucionais sejam garantidos, né? Então, vocês sempre estão olhando para os outros, né? Eu acho que médico e advogado são as duas profissões aí que olham muito mais para o outro do que para si próprio, né? Assim, o médico, né, que né, tem uma pessoa ali morrendo na mesa de operação, e vocês ali estão vendo, às vezes, um inocente que está pagando por algo que, putz, está errado, né? Então gera uma angústia, né? Então vocês se dedicam muito para outras pessoas, mas vocês têm que se pensar também o seguinte: se vocês não estiverem bem, vocês não conseguem fazer o bem para os outros, tá? E uma das partes de vocês estarem bem como um todo, a parte financeira é uma parte importante também. Você tendo liberdade financeira, você tendo uma estabilidade financeira, você consegue tomar melhores decisões, porque lembra, é muito melhor você estar focado num caso, né, um caso difícil e tal, sem precisar ter na sua cabeça, em puta que pariu, tem que pagar, desculpa meu francês, gente, perdão. Tem que pagar um boleto na semana que vem, e você está pensando no boleto, está pensando no caso, é impossível a gente conseguir fazer, ter um bom trabalho dessa maneira, tá? Então, a liberdade financeira, acho que minha mensagem aqui é que liberdade financeira não significa parar de advogar, ela significa vocês advogarem melhor e advogarem. E o que é advogar melhor? É advogar nos casos que vocês querem, escolhendo os clientes que vocês querem trabalhar, definindo o quanto vocês querem trabalhar e trabalhar por vocação. Tem pessoas que eu conheço que não precisam trabalhar e trabalham porque gostam. Eu lembro que quando eu era muito jovem, quando eu entrei na empresa que eu trabalhei 20 e poucos anos, tinha um cara que ele era da família do Niemeyer, né? E ele era aquele workaholic, não sei o quê. Aí eu cheguei para ele uma vez, eu falei assim, cara, por que você trabalha tanto assim, cara? Você não precisa disso. Ele falou assim, eu trabalho porque eu gosto, não trabalho porque eu preciso trabalhar. Então, ele dedicava ali toda a vida dele para fazer o melhor na empresa. Tá? Então, aqui eu estou chegando aqui no final, né, dessa minha apresentação. Eu acho que a principal mensagem que eu dou para vocês aqui, primeiro, é um alerta, né, para quem ainda não está olhando lá para frente, né, para quem já passou o tempo, né, quem já tem mais idade, né, não ache que está tudo acabado, tudo tem solução, a gente consegue, né, vocês conseguem, começando agora, vocês conseguem realmente melhorar a situação de vocês, né, obviamente, talvez tenha que ter algum tipo de adequação, mas vocês conseguem também melhorar a tranquilidade de vocês lá na frente. Para os mais novos, né, eu acho que quanto mais cedo vocês começarem a pensar nisso, melhor vocês vão estar lá na frente. E para quem está ali naquele meio ali, né, que é o investidor ali curioso, que realmente comece a dedicar um pouco mais de tempo e ver se realmente os investimentos estão fazendo, se o caminho está certo, se vocês estão aí numa trajetória que vai trazer para vocês a tranquilidade lá na frente, de vocês poderem lá ter os netos de vocês, numa casa de praia ou numa casa de campo, sem realmente precisar se preocupar. Porque, gente, a gente está trabalhando no dia a dia, né, na correria do trabalho, a gente tem essa energia de vida para fazer isso. Mas quando a gente estiver com 70 anos, cara, a gente não vai estar assim. Pode ter certeza que com 70 anos você não vai estar assim, né? Um dos clientes que eu tenho, antes de eu terminar, é um médico, cara, ele é uma figura, cara, você parece o Papai Noel, tem uma barba branca enorme, não sei das quantas. Conversa com ele, minhas sessões com ele são super, super interessantes. E ele veio para mim, né, com 69 anos de idade, é um cara que ele ganha uns 80 mil reais por mês, sem brincadeira. Ele chegou para mim e falou assim, eu vou fazer 70 anos no ano que vem, eu não tenho uma casa própria, eu moro de aluguel, eu tenho que sustentar minhas filhas. Então, ou seja, o cara veio completamente desesperado, porque ele chegou assim, com 70 anos de idade, e falou, caramba, o que eu vou fazer? Então, meu recado aqui para vocês é, não seja esse cara que vai chegar com 70 anos e olhar para trás e falar, caceta, o que eu fiz da minha vida? Né? Então,
olhem para frente, né, e sempre se preocupem, tá, com finanças. Finanças não é algo chato, é algo, às vezes, bastante difícil, mas é importante, tá? E existem vários profissionais aí para ajudar vocês. Gosto sempre de terminar a minha apresentação com uma frase, né, que é: liberdade não é apenas um destino, é uma construção. Tá? Então, se você não construir o caminho para chegar lá, você nunca vai ter liberdade. Você sempre vai ser refém. A gente é sempre refém das suas escolhas, né? Mas você pode ser refém de boleto bancário também, que é muito pior do que ser refém, né, de escolhas. Então, como eu falei para vocês aqui que eu ia dar um presente para vocês, para quem ficasse aqui até o final, quem tiver interesse, né, os primeiros, esse QR Code aqui é do meu Instagram. Lá no meu Instagram eu coloco todos os dias vídeos e dicas sobre finanças pessoais, investimentos, construção de patrimônio, né? Mas quem quiser, eu estou oferecendo aqui, né, para os primeiros que me mandarem aqui uma mensagem, né, um oi lá, através desse QR Code aqui do meu Instagram, né, do meu WhatsApp, né, manda o nome, né, os primeiros que mandarem, eu estou oferecendo para vocês uma reunião onde eu vou fazer um diagnóstico financeiro de vocês, né, totalmente gratuito, de forma a vocês entenderem qual a situação hoje que vocês estão, né, e o que vocês precisariam fazer daqui para frente. Acho que essa é uma maneira em que eu vejo aí que eu consigo ajudá-los, principalmente quando a gente vai resolver um problema. Primeiro, a gente tem que entender que a gente tem problema, né, se a gente tem problema ou não. Então, esse diagnóstico vai dar o direcionamento para vocês entenderem como é que está a situação de vocês, onde vocês precisam focar, e aí vocês vão poder tomar as decisões de vocês de forma mais consciente. Não sei se a gente tem tempo para perguntas.